aí. Testandinho o som. Daqui a pouco ele já mandou aviso. Isso aí, pessoal. Somzinho bom. 1, 2, 3, testando. Show de bola. Olha o Flash brincando com a cortina. Então, pessoal, compartilhem essa mensagem para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas, para que elas possam ouvir um pouquinho da palavra de Deus e, se possível, a gente crê realmente que essa espada do Espírito, igual a gente viu na Bíblia Live passado, no capítulo 6 de Efésios, né, sobre a armadura de Deus, ela realmente é cortante como essa espada de 2 gumes, né? E que realmente ela penetra no coração humano. Então, se puderem compartilhar essa mensagem, sejam corajosos e, acima de tudo, críticos, no sentido de que escute, ouça, questione. Nós não viemos apresentar literalmente um monólogo, apesar de que, por muitas vezes, nós como ditos cristãos temos ouvido coisas e aceitado aquilo como verdade absoluta. E isso pode se tornar perigoso, porque necessariamente nós temos que encarar a nossa fé com muita seriedade. É por isso que haverão pessoas que desacreditarão da sua fé. Haverão pessoas que literalmente não crerão como você crê, não no sentido de interpretação, mas no sentido de que Jesus não ressuscitou dentre os mortos, Jesus sequer existiu, Jesus não fez isso, Jesus não fez aquilo. E literalmente, se nós cremos na palavra de Jesus, na revelação dada por Deus, que hoje está ao nosso acesso do smartphone ou propriamente dos livros, que nós possamos ser essas pessoas que têm consciência de que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Show? Vamos lá então, pessoal. Então, hoje nós vamos ir lá para a primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Então, quem puder acompanhar, compartilhe mesmo para que essa mensagem chegue para as outras pessoas. Nós vamos fazer algumas introduções. Geralmente a gente fala sobre fatos históricos, sobre isso, sobre aquilo, sobre fatos também que a teologia vem trazendo para nós como informação. Então, para que nós não venhamos a acreditar em qualquer coisa, e sim na própria Escritura, na própria Palavra de Deus. Show? Então vamos lá. Na primeira epístola que escreveu Pedro, ela não tem nenhuma contestação, sabe, entre os teólogos de que essa realmente não teria sido escrita por Pedro ou alguma coisa assim. A segunda epístola, quando nós chegarmos nela, aí sim, vai ter alguns questionamentos que as pessoas vão fazer e nós vamos conversar também sobre esses tais questionamentos. Mas para a primeira epístola, nós vemos Pedro se apresentando nos primeiros versículos, no versículo 1 e 2, destinando essa carta para algumas pessoas. Por exemplo, lá então, 1 Pedro, versículo 1, no primeiro capítulo vai estar escrito: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então aqui nós acabamos vendo a apresentação de Pedro, né? A gente vê que literalmente essa pessoa que escreveu essa carta assumiu-se como apóstolo de Jesus Cristo. Então dificilmente nós vamos, ou os cristãos em si, vão duvidar da veracidade dessa carta. Até porque quando nós lemos ela, não tem nada que a gente olhe para um evangelho, olhe para outro e veja e diga assim, não, isso aí não condiz com o restante das escrituras ou alguma coisa assim. Então, teoricamente, o conteúdo das cartas ele é muito fidedigno.
ao que Jesus, inclusive, pregava, né? E é o que a gente vai ver hoje. Mas para dar uma introdução melhor sobre Pedro, aquele jovem que possivelmente foi recrutado por Jesus, né? Mas André chegou para ele e falou lá dizendo que eles tinham encontrado o Messias, isto é, o Cristo, né? Vai estar entre parênteses ali, entre algumas das nossas traduções, mas enfim. E a Bíblia também não esconde os erros de Pedro, isso e aquilo, e para isso eu preciso ler um capítulo com vocês, o capítulo 15 de João, onde Jesus ele dá como se fosse umas últimas instruções para os discípulos antes de ele ser entregue, né? Ou ele se entregar, no caso, para os soldados romanos e tudo. Então, lá no versículo 1 do capítulo 15 vai estar escrito: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, a gente pode começar a notar algum processo, né? Eu não vou falar necessariamente do processo de poda, nisso, naquilo e tal, mas nós conseguimos notar que, literalmente, nós podemos tirar alguma coisa só desses primeiros versículos aqui. Então, lembrando, a gente vai falar sobre 1 Pedro, mas é importante a gente dar uma atenção especial para isso. E lá no versículo 3 do capítulo 15 de João vai falar o seguinte: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, literalmente é isso que Jesus já estava, vamos dizer assim, revelando para eles, apesar de ser uma fala aparentemente um pouquinho complexa. Nesse sentido, ele estava colocando fatos reais sobre a essência de quem era Jesus. E no versículo 5 ele vai complementar: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Essa é uma também das nossas pregações, de uma das nossas frases das quais a gente mais usa. Sem mim nada podereis fazer. Nós não estamos discutindo aqui um produto gospel que se chama unção. Nós não estamos discutindo essa religiosidade que foi construída em cima de preceitos ou de falsos princípios. Não, a gente está construindo a nossa fé em cima da palavra, em cima do que nós recebemos. E embora muitas interpretações enganosas possam te levar para um lugar ou para outro, o que nós temos que prestar atenção é na palavra do Mestre. Se alguém, versículo 6, não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Então aqui ele está literalmente falando sobre, inclusive, outras partes que nós vemos na Escritura. Quando ele fala sobre que ele virá com a sua pá e com sua eira, e limpará, e colocará o trigo no celeiro, e limpará, enfim. Então, nós podemos conectar algumas dessas partes bíblicas justamente para construir essa mensagem. Vamos continuar então? Lá no versículo 7, ele vai falar o seguinte: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Amor. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Então, teoricamente, aqui ele vai colocar uma parte fundamental, a qual nós, cristãos, ou que se dizemos cristãos, não podemos estar fora, que é o amor. Lembrando, aqui nessa mesma parte que ele coloca o amor, ele também vai colocar a correção. Ele vai falar que quem não estiver nele, ou quem estiver fora dele a princípio, será como essas palhas em si que foram jogadas fora, que secaram, que caíram no chão e secaram. Então, isso é um Deus malvado, isso é um Deus que ama, que corrige, porque o que seria de toda essa pregação em si, não digo a nossa, mas a de Jesus, se não viesse corrigir o povo, se não viesse dizer que os fariseus estavam errados com várias interpretações, inclusive, né? Mas enfim, e mesmo assim ele veio e pagou, né? Nos resgatou, e é isso que a gente vai ler lá em 1 Pedro hoje. E realmente, vamos dizer assim, não tem como a gente explicar ou
conseguir mensurar quão grande foi esse sacrifício, né? No versículo 10 vai falar: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. E no versículo 12 ele vai colocar praticamente toda a significância da fé cristã. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como que Cristo nos amou? Vamos parar antes de ir para o versículo 13 aqui. Como que Cristo nos amou? Dando a sua vida, né? E é isso que nós temos feito com os nossos irmãos, ou com outras pessoas? Não, né? Essa provavelmente seja a resposta mais óbvia. Então aí nós notamos a quão fundo que nós cavamos, e quando a gente percebe, a gente está no buraco, porque Jesus nunca mandou a gente cavar. Eu também posso falar em parábolas, né? Vamos continuar? Versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E vós, ou no caso versículo 14, né? Vós serei meus amigos se fizerdes o que vos mando. Aí a gente nota algumas traduções, literalmente, né? Mas no versículo 15 ele já complementa para a gente dizer, nossa, que autoritário, né? Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao meu Pai, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então ele repete, né? Literalmente na fala dele está falando novamente. E agora essa é um conselho literalmente, né? Uma palavra realmente divina, porque é o que pega no nosso coraçãozinho geralmente. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. E em 1 Pedro a gente vai ver sobre literalmente esse resgate, né? Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, não a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não têm desculpas do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também o meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na lei: aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. E vós também testificareis deles. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. E só para encerrar, no capítulo 16 ele começa a falar: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Vamos continuar aqui. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora vos lembrareis que já vou-lo tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou.
e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Enfim, a profundeza dessa mensagem, a essência dessa mensagem, ela é assustadora, no sentido de que se nós tivéssemos esse pré-conhecimento de que nós seríamos entregues literalmente a pessoas, essas pessoas nos matariam, fariam isso com isso e aquilo, enfim, e para que fosse salvo outras pessoas, nós entregaríamos a nossa própria vida, ela literalmente não tem explicação. É uma coisa muito profunda. E para entrar na nossa mensagem, então, nós vamos pular lá para o capítulo 21, no versículo 18. E nós vamos notar que esse Pedro, ele foi exortado sobre Jesus. Sobre o que ele estava fazendo, né, por Jesus. E Jesus falou o seguinte, vocês provavelmente vão lembrar da parte em que Jesus vai perguntar para Pedro se ele ama a Jesus. E o que Pedro vai responder? Amo? É claro que eu te amo. Enfim. E Jesus falou que revelou a Pedro que justamente ele negaria por 3 vezes antes que cantasse o galo. Se literalmente a gente vai discutir se esse cantar o galo era a trombeta dos soldados romanos ou se era realmente o cantar do galo ao amanhecer, enfim, deixa para outra hora. Mas no versículo 18, após Jesus ter dito a ele, apacenta as minhas ovelhas, ele vai falar o seguinte, na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E depois disso, né, obviamente, Jesus falou, segue-me. Enfim, e essa parte, ou esse versículo, a princípio, ele predia algo que, né, estava fazendo uma previsão justamente num sentido, como é que eu vou dizer, que realmente aconteceria. Por quê? Porque eram as palavras de Jesus sobre Pedro. E aí quando nós olhamos realmente para essa parte bíblica, essa história, quando a gente olha assim, nossa, mas os homens já inventaram tanta coisa sobre Pedro, ou não, a princípio, e como que nós sabemos, como que nós chegamos a esse conhecimento de entender a vida de Pedro? Bom, primeiramente nós temos que entender que esse Pedro era humano. Nós temos que entender que as pessoas em nossa volta são humanas. Elas são falhas. Mas Pedro vai exortar sobre uma coisa muito poderosa. Por que a gente deu toda essa introdução e lemos um capítulo inteiro antes de entrar no primeiro capítulo de Pedro? Porque a vida de Pedro foi uma reviravolta. Quando Pedro estava preso, Deus enviou um anjo. Sim, a igreja orava por Pedro. A gente pode conferir em Atos, não vou lembrar agora, 12? Se não me engano, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós podemos ver a história de Pedro sendo liberto da prisão. E apesar de não estar descrito, e me desculpem se de repente eu falei que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, essa é o que a tradição cristã diz, mas não necessariamente o que a Bíblia nos conta, nos relata, devemos olhar para isso com alguma atenção muito grande. Devemos ver que esse Pedro ele também errou em outros momentos. Ele estava cobrando inclusive dos gentios viver como judeus a princípio, mas ele não vivia como judeu. E Paulo vai, como é que ele chama? Resistir-lhe à face.
Então, literalmente, quando nós olhamos para isso, nós vemos também que era uma pessoa falha. Mas aí quando a gente olha lá para Atos dos Apóstolos, na sua pregação, quantas almas se converteram a Jesus? E às vezes a gente fica apegado àqueles que estavam zombando e não àqueles que literalmente se converteram. O tamanho da nossa obra ou da obra de Cristo em nós, a princípio, ela não deve ser medida pelas críticas que nós recebemos. E muitas vezes o nosso coraçãozinho enganoso se apega a isso. O nosso coraçãozinho cheio de rancor, inveja e vingança, a princípio às vezes se apega a essas coisas. Mas veja quantas pessoas que você nem sabe, às vezes estão andando no caminho do Senhor, por causa da palavra que foi dita através de você, a palavra que foi dita por Jesus. A revelação de Deus à humanidade. Então calma, não é o momento de a gente ficar muito maluco. Não é o momento de a gente sair brigando com todo mundo. Calma. E Pedro, acredite se quiser, esse homem que fez coisas muito malucas, era conhecido pelo uma personalidade meio impulsiva. Ele vai falar coisas que vocês não vão acreditar que ele escreveu. Vamos lá? Então a gente leu no capítulo 1 da primeira epístola de Pedro, nos 2 primeiros versículos, ele inclusive cumprimentando, graça e paz vos sejam multiplicadas. Você pode até olhar com um olhar duvidoso e dizer, paz, Pedro, você? Vamos continuar? Versículo 3. Bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a vossa grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, há mais. No qual, não havendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião do tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhe havia de seguir. Compreende a conexão do que nós fizemos na introdução? Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, dá para notar literalmente, né, uma conexão com as palavras também dos profetas em si, né? Muitos não vão considerar esses profetas como messiânicos ou como profetas que literalmente estão falando sobre o futuro, mas teoricamente, quando nós temos uma noção um pouquinho pequenininha já de Bíblia, nós vamos notar que literalmente existiam coisas que estavam sendo descritas sobre Jesus. E lá no versículo 13, nós vamos
ver algumas expressões agora a qual a gente vai conversar, porque já está no finalzinho praticamente, né, do 13 ao 25. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. O que é cingir os lombos? Antigamente, por causa do trabalho, o pessoal eles tinham que cingir os lombos que seriam por causa dessas túnicas, dessas roupas que eles usavam, eles tinham que dar uma apertada, literalmente, é como se fosse usar um cinto, né? Tanto que quando a gente vê Efésios no capítulo 6, a gente também vê esse cinto que está cingindo a armadura de Deus, né? Onde literalmente a gente vai ver literalmente uma revelação de que isso tem que estar firme, de que isso tem que estar bem colocado. Cingir os lombos também no passado também tinha um significado literalmente de colocar a mão na massa. Hoje a gente usa, como é que se chama mesmo? A manga? Isso, entende? Então no versículo 3 ele fala o seguinte, ele fala sobre uma coisa muito mais poderosa do que a gente fazer ações assim com as mãos, literalmente. Uma coisa muito mais interessante que nós deveríamos estar fazendo. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Entende? Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E o que nos surge é essa pergunta, não estou falando da vidinha do colega, eu estou falando da tua. Temos feito isso? Se a resposta for não de novo, é urgentemente que é de tamanha importância que nós temos que buscar Deus. Se preciso for, abrir a Bíblia e ler. Versículo 16. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E não somente aí, Deus também cobrou literalmente do povo que foi liberto do Egito para essa santidade. E versículo 17. E se vos invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga, segundo a obra de cada um, andar em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, o tempo da vossa vida. Até eu contei a historinha do mestre lá em uma pregação, que literalmente a gente pode acompanhar também biblicamente como a nossa vida sendo um sopro. A nossa vida sendo só uma passagem. E como nós vamos aproveitar essa vida? Nos esbanjando com isso, com aquilo, com blá blá blá, com não sei o quê? Ou fazendo a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? E aí? E eu sempre vou retomar essa fala dizendo justamente, é meio difícil. Por que é difícil? Porque a gente está muito apegado a essas coisas. A gente está muito apegado aos nossos pecados particulares, aos nossos pecados de estimação. Mas o que vai nos envergonhar literalmente nesse sentido é que Deus, Ele nos dá o escape para que nós não venhamos a pecar. E isso tem que nos deixar constrangidos. Porque o apóstolo Paulo, se eu não me engano, lá em... não lembro literalmente qual capítulo que é, mas se eu não me engano é na primeira carta aos Coríntios, ele vai falar que Deus não vai dar uma tentação que você não possa suportar. Antes vos dará o escape. E isso deve nos constranger. Isso deve literalmente nos constranger. Porque sabendo disso, nós também sabemos que, mesmo assim, Jesus se entregou. Mesmo assim, existem aqueles que irão nos perseguir por causa dessa pregação, dessa mensagem que nós estamos anunciando. E se nós nos anunciamos a nós mesmos, eu já digo,
ignore. Mas se nós anunciamos ao Cristo... Versículo 17, né? Ali ele fala sobre a peregrinação, e no versículo 18 ele vai falar: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Aqui tem mais um contexto, literalmente, né? Sobre as tradições, né? E tomar muito cuidado com esse negócio de tradição. Apesar do apóstolo Paulo apresentar algumas tradições à igreja e parabenizar eles por aquilo, temos que cuidar muito com esse negócio de tradição. Existem coisas que não estão descritas na palavra e que nós estamos pegando por tradição. Pecado será fazer isso? Pecado será fazer aquilo? Bom, talvez nós devamos lembrar dos puritanos, né? Que falavam, se não está escrito, não faça. Vamos continuar? Versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor a vós. Essa parte dava para glorificar de pé, igreja. Vocês percebem? Vamos continuar no versículo 21. E porque ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, ou seja, agora a gente pode obedecer à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos, agora essa palavra é tensa, ardentemente uns aos outros, com o coração puro. E aí eu tenho dito, você tem feito a mesma oração que Davi estava fazendo? Sonda em mim se há algum caminho mau, som do meu coração. Será que nós temos feito essa oração? Versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Dá vontade de dar amém a cada terminada de versículo aqui. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. E aqui acaba o capítulo 1, da primeira epístola de Pedro. E então, o que nós vamos fazer com esse capítulo? Ficar discutindo a predestinação, predeterminação, calvinismo, arminianismo, em cima da presciência de Deus? Nós vamos ficar literalmente falando porque eu sou certo, ele é o errado, porque isso e aquilo, porque, enfim, se for obviamente se levantar em verdade para falar sobre a palavra de Deus, amém. Comenta aí nos comentários, né? Mas vocês estão notando uma coisa que a princípio já noto faz um tempinho assim, que nós temos arrumado motivos para não glorificar a Deus. E esses motivos estão envolvidos inclusive com a palavra, E aí? Jesus tinha dito para Pedro que enquanto ele era moço, ele fazia o que ele queria. Enquanto ele era mais novo. Mas agora chegaria um tempo que não ia ser mais assim. E inclusive, estendendo as mãos, teriam pessoas que iam cingir elas, prender elas e levar ele a um lugar que ele não queria. Nós não temos essa descrição. Nós podemos usar alguns fatos históricos, literalmente. Existia um escritor, se eu não me engano, puritano, que o nome dele é John Foxe, não sei se literalmente se pronuncia assim,
mas ele escreveu a história sobre os mártires, ou pelo menos ele escreveu, baseado em outros autores, algumas tradições da fé sobre os mártires, e daí que vai surgir, vamos dizer assim, vários comentários que não estão descritos na Bíblia. Mas ontem, em uma das pregações ali da Marlise, Wesley teve a oportunidade de falar sobre uma certa parte que inclusive está, acho que o Papa citou, mas necessariamente está descrita nesse livro, Os Mártires da Fé. Deixa eu só ter certeza aqui. O livro dos Mártires, né, feito por John Foxe, onde ele falava de uma suposta história, onde Pedro, as pessoas falaram com Pedro dizendo: Pedro, sai daí que os caras estão perseguindo a gente. Nesse sentido, né, eu estou só contando mais, ilustrando, né, até porque essa talvez, como não está descrita na palavra, a gente não vai dar uma atenção especial, mas a gente pode aprender uma lição com essa história. E aí pedem para Pedro fugir, porque Pedro foge daí, apóstolo, né? E aí, por causa que a gurizada insistiu muito que Pedro saísse, Pedro pegou e foi lá e acabou fugindo. Mas quando ele estava saindo, ele encontrou Jesus voltando com uma cruz nos ombros, e Pedro disse: Senhor, o que o Senhor está fazendo? E aí Jesus responde: eu vou lá e vou morrer de novo, vou me crucificar de novo. Deixa eu pegar aqui bem certinho. Pedro chegou para ele e disse: Senhor, para onde tu vais? E ele disse: estou voltando para ser crucificado. Aí Pedro percebeu que as palavras do Senhor se referiam ao martírio que ele estava fugindo. E como nós temos também outras pessoas que foram mártires. O primeiro, que se eu não me engano significativamente, Estevão, apedrejado. E Estevão não estava falando assim: Senhor, manda um raio, Senhor, manda fogo, Senhor, manda conversão no coração desses homens, apesar de que era o que ele estava pregando, obviamente. Mas mesmo eles apedrejando ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. As mesmas palavras que a gente encontra nas bocas do Rabi, na boca do Mestre, na boca de Jesus. E essa deve ser a nossa postura diante isso, diante aquilo, diante das dificuldades, que muitas vezes perseguições, isso e aquilo. Nós contamos a história, a parábola do semeador, nós contamos isso, nós contamos aquilo. Nós lemos, nós entendemos, nós interpretamos. Não deixe que as circunstâncias da vida o tirem do caminho que é para você seguir. Lembre que essa peregrinação é tua, mas que você tem irmãos também, e que você tem pessoas à sua volta, que se Deus quiser, elas vão chegar ao conhecimento da verdade, no sentido de que não parte de uma soberania pré-determinista, mas realmente de uma soberania soberana, a qual tem, nessa presciência que nós falamos, o poder de fazer o que Ele quiser. E por que você não aceitar esse amor? Por que você não aceitar isso? Todas essas palavras que parecem que num determinado momento para você possa ter feito sentido, mas que talvez você tenha abandonado. Talvez hoje você, como cristão, quando eu fiz as duas perguntas, você respondeu justamente que não estava fazendo literalmente um bom trabalho, sendo um bom cristão, imitando a Cristo. Então, se surgirem críticas, se surgirem perseguições por causa da palavra, assim como também diz na parábola, né, na explicação de Jesus, força e
quando estiverem te apedrejando, apenas responda: perdoa, Pai. Não para eles, né? Fala com Deus, porque eles não sabem o que fazem. Amém? Então, compartilhe essa mensagem com alguém. Faça com que ela chegue para as pessoas. Depois você assista, você vai ter tempo também, possivelmente. Então, assista essa mensagem. Reflita sobre o que nós conversamos hoje. Reflita sobre quem é Jesus realmente na tua vida. Reflita sobre se nós temos sido santos. Amém? Valeu, galera. Um abraço.